E aí, beleza? Vamos supor que você precise fazer um plano de corte com aproveitamento de matéria-prima para perfis laminados, como cantoneira, tubo, viga. Então eu estou compartilhando lá na seção de arquivos duas planilhas, uma que se chama aproveitamento leve e a outra que se chama aproveitamento pesado. Essas duas planilhas eu desenvolvi usando a programação aqui no VBA. Então eu tenho aqui para a planilha de aproveitamento leve 10 módulos. Se você baixar a planilha, você vai poder dar uma olhada para ver quais foram as funções que eu usei aqui para programar os comandos que ela executa. E aqui na aproveitamento pesado eu tenho 7 módulos. Então basicamente a diferença entre elas é que a planilha aproveitamento leve te dá um resultado que não é ótimo, porém o tempo de processamento é bem mais rápido. Os cálculos dela são mais simples. Aqui no aproveitamento pesado, o que acontece é que eu estou usando o solver do Excel. Então, ele faz muitas iterações para chegar no resultado que é melhor. O aproveitamento vai ser ótimo. Porém, o tempo de processamento às vezes fica muito demorado. Então, eu vou demonstrar aqui a diferença entre elas. Eu vou passar aqui primeiro para aproveitamento leve e vou usar aqui uma lista de materiais aleatória qualquer que eu vou criar. Então, você pode inserir aqui qualquer código de identificação que você queira colocar na sua peça. Aqui eu vou digitar aleatoriamente qualquer valor aqui para a gente poder determinar o comprimento de cada peça. E aqui eu vou estipular algumas quantidades só para a gente poder ter como calcular. Vamos supor que eu vou fazer esse aproveitamento considerando aí uma barra de 12 metros. Então é só clicar em calcular, o VBA vai executar os comandos fazendo os cálculos e no final ele vai gerar para você uma lista de plano de corte. Então cada plano de corte aqui que ele identifica é uma barra de matéria-prima que você vai comprar. Cada plano de corte desse é uma barra de 12 metros. Então eu vou ter aqui 14 barras que eu vou ter que comprar. Então são 14 planos de corte que ele faz. Para cada plano de corte ele já identifica aqui qual é o item da lista, o comprimento da peça, a porcentagem do uso que eu estou aproveitando e quanto tem aqui de sobra. Então para esse aproveitamento eu vou ter 14 barras de 12 metros com um aproveitamento total de 97% e o somatório de todas as sobras vai dar 4 metros aí de sobra. Então nessa planilha o aproveitamento ele é bom, mas não é ótimo, e ela te dá uma resposta rápida porque o processamento dos cálculos aqui ele é mais rápido. Se você quiser resetar o seu plano de corte é só apagar resultados, e se você quiser resetar a sua lista é só apagar a lista. Aqui na aproveitamento pesado, como eu disse, você usa o solver. Então a minha dica aqui é que se você quiser um aproveitamento ótimo, você use o aproveitamento pesado. Porém, se você colocar muitos itens aqui para ele calcular, você vai ter uma demora muito grande no processamento, porque o solver faz muitas interações para testar quais são as melhores possibilidades. Então a dica que eu dou é usar uma lista de materiais pequenos. Vamos supor aqui que eu vou usar uma matéria-prima de 6 metros e vou botar ele para calcular. Então o solver vai fazendo as iterações e se você perceber que o tempo de processamento está demorando demais, uma coisa que você pode fazer é, por exemplo, o que eu vou fazer agora. Eu vou apertar ESC e quando você aperta ESC aparece essa mensagem. O que acontece aqui é que se você clicar em parar, ao invés do solver continuar com as iterações para ver qual é o melhor resultado, ele vai ficar com o resultado que ele obteve até agora e vai passar para a próxima iteração. Então ele continua executando os cálculos, você espera um pouco. Às vezes não demora tanto, mas se começar a demorar demais, você pode apertar o ESC, clicar em parar, ele vai salvar até onde ele calculou e vai passar para a próxima iteração. Então você vê que aqui no solver os cálculos demoram um pouco mais. Por isso que aqui eu recomendo uma lista de materiais com menos itens. Esse deve ser a última iteração.
e aqui ele gerou a lista. Então você vê que o aproveitamento vai perto de 100%, justamente porque o solver ele testa mais possibilidades, te dá um aproveitamento ótimo. Você vê aqui que a sua sobra foi menor, aproveitamento total de 96%, com o consumo de 6 barras de 6 metros. Aí, mais uma vez, você pode apagar os resultados e zerar a lista. Isso aqui facilita na hora de, por exemplo, fazer um orçamento para estimar aí o custo da matéria-prima. É isso aí, valeu!